Essa questão da UFRJS é bem interessante. Ela diz que cada um dos gráficos abaixo representa a posição e função do tempo para cada um dos movimentos unidimensionais. As partes curvas devem ser consideradas como segmentos de parábolas. No conjunto de gráficos a seguir está representada a velocidade em função do tempo para cada uma das situações distintas. Considerando que as divisões dos eixos dos tempos são iguais em todos os gráficos, assinale a alternativa que combina corretamente os gráficos que descrevem por pares o mesmo movimento. Então, basicamente, ele vai querer que você, eu estou colocando aqui somente os gráficos, que você relacione os gráficos de cima com os de baixo. Então, eu vou fazer uma divisão aqui, primeiramente, tá? Estou dividindo aqui em partes iguais. E eu quero que você note o seguinte, a mesma divisão que está em cima também vai ter que estar embaixo, tá? Ou seja, se você tiver uma reta em cima, essa reta equivale a algum desenho embaixo. A única diferença é que aqui em cima você tem um gráfico do espaço, enquanto aqui você tem um gráfico da velocidade. Quando ele coloca x, ele está dizendo que são as posições que ele percorre no eixo x. Mas esse x daí é o que você está acostumado a chamar de espaço. Eu quero que você lembre uma coisa. Toda vez que você tiver uma reta horizontal no espaço, isso significa que o corpo está parado. Então, bem aqui, você tem um corpo parado. A velocidade aqui vai ser igual a zero. Como é que eu sei que a velocidade é igual a zero? Se um corpo ele não está aumentando o espaço dele, nem diminuindo o espaço dele, significa que o corpo está no mesmo espaço. E todo corpo que está no mesmo espaço está parado. Agora, toda vez que você tiver uma reta crescente, isso significa que a tua velocidade vai ser positiva. Sempre que você tiver, na verdade, não só reta crescente, qualquer coisa crescente, tá? Se você tiver algo decrescente, isso significa que a sua velocidade é negativa. Agora, se for uma reta, isso significa que o movimento é uniforme. Se essa curva for uma parábola, como ele disse que as curvas daí são, isso significa que o movimento é uniformemente variado. Então, só por essa dica que eu acabei de te dar, dá para você identificar cada um dos movimentos aqui nesse gráfico, nesses gráficos da posição. Então, dá uma olhada para cá, porque aqui você tem reta. Se isso é reta, você já pode dizer que o movimento é uniforme. Se isso daqui é uma parábola, você já sabe que o movimento é uniformemente variado, tá? Se bem aqui você tem uma reta decrescente, essa velocidade é negativa. E não tem aceleração, a aceleração vai ser igual a zero. Agora, bem aqui nesse MU, nesse movimento uniforme, se você tem essa reta decrescente, isso significa que, essa curva decrescente, desculpa, que a velocidade continua sendo negativa. Agora, o que acontece com a aceleração? A aceleração é positiva ou a aceleração é negativa? Pensa comigo. Esse corpo está tendendo a ficar com a velocidade sendo igual a zero. Se ele está indo para a velocidade, ó, aqui no próximo trecho a velocidade é zero, tá? Se a velocidade está indo para o zero e ela estava negativa antes, quer dizer que a aceleração está levando do negativo para o zero. Quem é que leva do negativo para o zero? Vai ser uma aceleração que é positiva. Ou seja, esse movimento daí é um movimento retardado. Lembra que o movimento retardado vai ser aquele que sempre quer levar a velocidade para zero. E o movimento acelerado é aquele que sempre quer levar para longe do zero. Então, se você tem uma velocidade negativa, para você ter um movimento retardado, você tem que ter uma aceleração positiva. Quando você olha aqui para esse outro gráfico, você nota que aqui você tem uma curva crescente, né? Então, isso daqui é um movimento uniformemente variado, sendo que essa velocidade daqui ela vai ser uma velocidade positiva. Bem aqui eu esqueci de colocar o negativo, ou então apagou, sei lá. E essa aceleração daqui vai ser o quê? Vai ser uma aceleração positiva ou vai ser uma aceleração negativa? É só você pensar no seguinte, essa curva, ela está com a concavidade para baixo ou ela está com a concavidade para cima? Sempre que a concavidade estiver para baixo, a aceleração ela vai ser negativa. Sempre que a concavidade estiver para cima, a aceleração vai ser positiva. Dá para notar aqui que a curva estaria com uma concavidade para cima, enquanto aqui a concavidade estaria para baixo. Então, aceleração negativa, tá? Basicamente, o que está acontecendo aí, novamente, é um freio, porque velocidade e aceleração têm sinais contrários. Aqui eu já tenho movimento uniforme e aqui, de novo, movimento uniforme, nesses dois trechos. Movimento uniforme com velocidade positiva e aqui, de novo, com velocidade positiva, tá?
tá? E nesse terceiro gráfico, aqui, como eu tenho uma reta, o movimento é uniforme. Aqui, como é uma curva, é uniformemente variado. E aqui continua sendo uniformemente variado. Como eu tenho essa reta crescente aqui, a velocidade ela vai ser positiva. Bem aqui, como continua crescendo, a velocidade continua sendo positiva. Aqui, como começa a decrescer, a velocidade já é negativa. Detalhe, aqui como a velocidade é positiva, mas a concavidade está para baixo, a curva está assim, né? Você vai ter uma aceleração negativa, tá? Então, aceleração negativa, isso indica que é um freio, né? E bem aqui você continua tendo aceleração negativa, ou seja, você já vai ter uma aceleração. Esse ponto daqui seria o ponto onde a velocidade é igual a zero. Tá, agora como é que a gente começa a transportar isso para os gráficos de baixo? A gente vai ter que olhar para cada um desses trechos daí que eu consegui identificar com vocês e tentar buscar uma equivalência. Vamos lá. Esse primeiro trecho daqui, olha, eu tenho um movimento uniforme. O que é um movimento uniforme no gráfico da velocidade? Vai ser um gráfico onde a velocidade cresce? Não, o movimento uniforme tem velocidade constante. Então, você não pode ter isso daqui, por exemplo, que a velocidade está diminuindo, você não pode ter isso daqui que a velocidade está aumentando, você não pode ter nenhum desses. Quem são os candidatos aqui a você ter um movimento uniforme? Esse gráfico daqui e esse gráfico daqui. Esses dois gráficos apresentam um movimento uniforme, esse com a velocidade inicialmente negativa. E é o que está acontecendo aqui, tá? Então, você já elimina esse daqui. Não pode ser esse. Logo em seguida, o que é que acontece? A velocidade continua negativa e vai chegando próximo do zero. Então, a velocidade cresce, continua negativa cada vez mais próximo do zero, ou seja, está crescendo. E aqui ele está dizendo que ela volta a ser negativa? Não, não é isso que está acontecendo aqui. Nesse ponto daqui, nesse terceiro trecho, ela passa a ser zero. Então, o gráfico que mostra melhor isso é esse. Ó. Você tem aqui ela crescendo e logo em seguida vai para o zero. Então, esse daqui está errado. O primeiro gráfico, que é o gráfico 1, ele equivale ao C. Bora para o gráfico 2 agora. Quando a gente olha para esse gráfico daqui, a gente vê de cara um MUV. Então, o MUV ele não pode ter uma reta horizontal, ele tem que ter uma reta ou para cima ou para baixo. Mas como essa velocidade é positiva aqui do começo, a reta tem que ser para cima no gráfico da velocidade, tá? Então, aqui eu tenho uma reta para cima e é o único que tem uma reta para cima. Então, vai ter que ser esse gráfico daqui. Logo em seguida, eu tenho movimento com velocidade constante, uniforme, velocidade constante. E é exatamente o que ele está dizendo aqui. Ó, a velocidade ela fica sendo sempre constante depois. Então, esse gráfico daqui, o 2, ele vai equivaler ao F. Então, 2 equivale ao F. Continuando, esse gráfico 3 daqui, ele começa com movimento uniforme com velocidade positiva. Velocidade positiva no movimento uniforme, a gente vai ter que ter uma reta horizontal no eixo no gráfico da velocidade, sendo que essa reta vai ter que estar para cima do eixo, tá? Não pode ser isso daqui, por exemplo. Então, pode ser esse daqui que eu tinha riscado também pode ser, ó. E logo em seguida, o carro começa a frear, o corpo começa a frear, a aceleração é negativa, a velocidade é positiva, ele começa a chegar mais perto do zero. Então, eu ainda tenho uma velocidade positiva, mas ela vai caindo. Bem aqui ela está caindo de novo. Só que aqui ele mostra que ela fica no zero. Não é isso que está acontecendo aqui. Aqui ela passa pelo zero, mas ela começa a cair de novo. Então, olha, a velocidade começa a cair, a velocidade passa a ser negativa. Aqui está dizendo que a velocidade é zero. Não é isso que acontece. Velocidade é negativa. Exatamente isso que está acontecendo aqui. Isso significa que esse é o gráfico certo, ou seja, a terceira, equivale a D. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido toda essa análise de gráficos. Valeu!